partir de agora, nosso programa Vida Teológica no ar e também através do nosso youtube.com/Teológica Vida. Corre lá para você assistir, tá? E também participar através do chat. Pastor Everton Alves, boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde a você que nos acompanha em mais um programa Vida Teológica. Seja muito bem-vindo. Hoje tivemos aqui um pequeno probleminha, atrasamos um pouquinho, mas chegamos finalmente. Aliás, hoje nós teremos uma entrevista super especial, então eu não quero mais nem me atrasar mais, sem delongas. Eu já gostaria de apresentar aqui o nosso convidado que vem para enriquecer o tema que nós vamos abordar hoje. Hoje nós vamos falar sobre profecia, sobre o profetismo bíblico, sobre o ministério profético, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento. Teremos um tempo reduzido, mas creio que já será suficiente para a gente introduzir você, nosso querido aluno do Vida Teológica, aqui sobre esse assunto tão relevante e tão atual. Bom, o nosso convidado hoje é um amigo, eu só o conheci aí pelas redes sociais, cheguei até a estudar com ele é um professor de teologia, foi meu professor, tive a honra, o privilégio de ter aula com ele, e hoje eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele veio aqui para brilhantar o nosso programa e para tratar sobre esse tema. É o professor, escritor, teólogo Danilo Moraes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor. Muito obrigado, professor Everton. Obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer estar aqui na Rádio Vida, rever a Simone e toda a equipe, né? Que nós possamos ter um momento muito aprazível, gostoso, né, de conhecimento e reflexão dentro daquilo que Deus nos deixou através dos seus profetas, né? E aquilo que a Bíblia nos diz a respeito da profecia, né, para o ministério da Nova Aliança, para a igreja e algumas questões aí um pouco mais complicadas dentro deste dom para os dias de hoje. Amém, verdade. Bom, o professor Danilo, ele tem uma graduação em teologia pelo Instituto Betel de Ensino Superior, uma convalidação em teologia pela Escola Superior de Teologia, uma especialização em apologética cristã pelo ICP, é também mestre em teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, é reitor do Instituto de Educação Teológica Bereana. Ele vai falar um pouquinho sobre essa instituição ao final do programa, é professor de teologia, é palestrante, é escritor de vários livros, inclusive um livro que é segmentado neste assunto que nós vamos abordar aqui. Ele inclusive vai falar um pouquinho mais também ao final do programa sobre isso. Para a gente introduzir aqui a nossa audiência, professor, eu gostaria que, por gentileza, o senhor conceituasse para nós o que é profecia dentro da Bíblia. Qual que é a finalidade, o objetivo da profecia nas Escrituras Sagradas? Se nós olharmos dentro das Escrituras, pegando todo o cânon completo, né, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que esse conceito de profecia, ele está dentro de toda a Bíblia. No livro, né, que eu publiquei agora recentemente, no ano passado, né, Profetas, Profecias e Profetismo no Antigo e Novo Testamento, né, é um livro que tem 434 páginas e eu procurei tratar justamente esse conceito de profecia desde do Antigo Testamento, o que também os povos antigos que eram vizinhos de Israel e que também existiam antes do surgimento do povo de Israel, através do chamado de Abraão, já tinham esse conceito de profecia. Profecia não é algo exclusivo do povo de Israel. Então, a nação judaica, ela recebe, né, essa herança e de uma maneira particular, Deus começa a tratar com o povo dele dentro desse contexto de profecia e de profeta. Então, quando a Bíblia nos fala a respeito disso, nós podemos falar qual que é o conceito de profecia na Bíblia e a sua finalidade. Aqui na contracapa do livro, eu deixei um parágrafo, eu quero ler. Aliás, eu vou ler vários trechinhos aqui do livro nas perguntas que a gente for falando, para poder deixar aqui algo bem didático. Diz assim: por meio dos profetas, o Deus invisível torna-se audível. Sem a voz deles, é impossível uma teologia bíblica. Penetrando o coração humano, suas palavras cheias de luz trazem o reino de Deus à terra. Os profetas interpretam a história de Israel, explicando os fracassos do povo como resultado de sua infidelidade à aliança e a certeza de seu destino como resultado da fidelidade de Deus à aliança. Então, o conceito primário da profecia, primeiro, era tornar a voz de Deus audível. Era fazer Deus audível e se comunicando ao seu povo de uma maneira, seja para exortar, seja para antecipar algum acontecimento que é
um conceito que a gente às vezes distorce, né? A profecia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, pouquíssimas vezes são profecias preditivas. O que é isso? Profecias com conteúdo de acontecimento profético que vai se cumprir futuramente. Não. A grande maioria do conteúdo profético do Antigo se concentra em Deus trazendo a sua vontade e exortando o povo para que eles obedecessem os mandamentos de Deus. Então, este é o conceito primário, é trazer a voz de Deus, exortando, consolando e edificando o povo. Então, neste sentido de voz profética, nós temos a responsabilidade como Igreja de Cristo de sermos proféticos. Nesse sentido, proféticos, do que exortar, consolar e edificar através da palavra de Deus. Perfeito, muito bem colocado. Mas esse é um conceito bastante popular, né? As pessoas já associam o profeta como alguém que está fazendo um prognóstico, né? Isso. Sempre trazendo à luz algo que irá se cumprir no futuro. E como que a gente poderia definir, professor, o ministério profético dentro do Antigo Testamento? Porque me parece que há uma leve mudança, né, nos moldes do ministério profético do Antigo para o Novo. Então é bom a gente definir aqui para quem está nos acompanhando, primeiro, como que se dava, como que a gente poderia definir o ministério profético no Antigo Testamento, mais especialmente o profetismo em Israel? Olha, quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós temos que saber que, como eu disse, né, o conceito de profecia já existia nos outros povos, e Israel, ele teve uma revelação e um direcionamento através dos seus profetas, de uma maneira que eles fossem fiéis ao caráter de Deus, ao caráter de Deus que estava se revelando a eles. Então, todos os conceitos dos povos pagãos foram sendo tirados da profecia bíblica. Então, quando nós olhamos os escritos, eu vou ler aqui alguns trechos também que eu falo sobre isso do Antigo Testamento. Os escritos dos profetas do Antigo Testamento, porém, só entraram em cena no período do reino dividido, ali por cerca de 930 a.C. Profetas, Abraão é chamado de profeta, em alguns contextos e versículos ali, mas você fala, mas Abraão, profeta, ele não tem nenhuma profecia do futuro. Não tem, mas ele era uma voz profética para o seu tempo. Moisés também é chamado de profeta, porque ele estava ali consolando, exortando e edificando, e ele estava sendo a voz de Deus para o povo. Mas o ministério profético, aí sim, aí nós entramos num momento do cronograma de Deus, daquilo que Deus dispensou através das épocas, para que num determinado momento ele tratasse de uma maneira especial com o seu povo, através dos profetas. Então, ali no início do reino dividido, lembrando que nós temos ali o reinado com Saul, Davi, Salomão, é o Reino Unido, e depois houve a divisão do reino quando Salomão morreu. Então, neste período, Deus utiliza-se de profetas de uma maneira muito mais contundente. Veja, para cada momento, Deus sabe de todas as coisas e como que ele trata com o seu povo. Né? Então, Deus, nesse momento do reino dividido, ele viu que a maneira de se comunicar e de direcionar o seu povo seria através de um ministério profético. E aí ele trata com vários profetas neste momento. E é uma característica muito presente nesses profetas, os famosos jargões, né? Assim diz o Senhor. Veio a palavra do Senhor, conforme está lá em Jeremias 9. Então, nós podemos resumir, né, os temas desses profetas que eles tratavam no Antigo Testamento, como a santidade de Deus, o pecado e o fracasso do povo escolhido de Deus, chamado ao arrependimento, o juízo de Deus sobre Israel e Judá, caso não se arrependesse, o juízo divino sobre as nações vizinhas, o regresso de parte do povo do cativeiro, a vinda do Messias e a sua rejeição. Veja, aqui é um conteúdo preditivo futuro. Até então eu só estou falando coisas que eram contextuais da época deles. A vinda do Messias em poder e glória, a restauração do povo escolhido de Deus e o reino universal do Messias. Então esses 4 itens, obviamente que são futuros, se cumpriu em Cristo e alguns ainda estão se cumprindo. No Antigo Testamento, nós temos os profetas como aqueles que eram os porta-vozes de Deus. Né? Eles eram uma voz que Deus se utilizava para falar com o seu povo. Perfeito. Agora, passando para o Novo Testamento, eu me
lembro aqui, né, vem à minha memória uma frase clássica de Jesus Cristo, emblemática, quando ele diz que os profetas duraram até João. A partir dali havia então, digamos, um novo molde dentro da profecia bíblica agora nos dias do Novo Testamento. Então, como que o senhor poderia definir para nós o que é um conceito de um ministério profético no Novo Testamento? No livro, né, quando eu entro na parte do Novo Testamento, a primeira parte que se trata ali é justamente essa transição. Quando se encerra a voz ali profética do Antigo Testamento, nós vemos que há este período de silêncio até que vem João Batista. Exato. Então é tratado a respeito disso. E de fato há uma mudança, né? O que nós percebemos é que não existe hoje para a igreja o ministério profético idêntico aos profetas do Antigo Testamento. Professor, você está dizendo que não tem profecia? Não estou dizendo isso. Eu creio na profecia. E a gente vai falar um pouquinho sobre como que é esta crença hoje, né? Mas os profetas do Antigo Testamento, dentro da forma como que eles foram chamados e a relevância e o papel deles que eles desenvolveram no plano de Deus, se encerrou naquele momento, né? Hoje nós temos profetas, mas aí é um dom de profecia, não é um chamado, um ministério, né? É diferente, é o dom de profecia e existe, né? A Bíblia fala alicerçado sobre os apóstolos, sobre os profetas, mas ainda assim não é esses mesmos profetas na sua responsabilidade como era do Antigo Testamento. Até porque, só desculpe lhe cortar, o profeta do Antigo Testamento, ele tinha autoridade canônica, inclusive. Né? Eu ia falar justamente isso. Agora, os profetas do Antigo Testamento, eles produziram escritura, né? Quando eles diziam, assim diz o Senhor, lembrando que existiam falsos profetas também. Isso, né? Vários no Antigo Testamento usaram o jargão bem conhecido, assim diz o Senhor, e foram denunciados como falsos profetas. Né? E também no Novo Testamento nós temos alertas de falsos profetas. Então não é o uso de uma frase ou dizer estar portando uma palavra que vem da parte de Deus que caracteriza o verdadeiro profeta. Mas de fato, esses profetas, aquilo que eles produziram, aquilo que eles escreveram, ficou registrado como escritura sagrada, canônica, palavra de Deus para todos os tempos. O ministério profético do Novo Testamento, tirando os escritos que nós temos, algumas colocações dos apóstolos e algumas descrições de Atos, que é uma palavra profética, hoje ninguém que possua o dom de profecia ou exerça, de certa maneira, o ministério profético, pode alegar, né, ser portador de uma palavra inspirada da parte de Deus, né? A profecia, ela pode ser inspirada. O profeta, ele pode receber algo vindo da parte de Deus. Mas eles são sujeitos a julgamento. A gente vai falar disso depois.